Eu quero convidar a todos a abrirem as vossas Bíblias. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo de número 25, versículo de número 28. Presbítero, o diácono Alderito, o senhor, por favor, pega um pouco de água para Fernandinho. Obrigado. Provérbios, capítulo 25, versículo de número 28. Estamos em um culto de oração e ensino. Nós já oramos a Deus e é-nos reservado este período de aproximadamente aí 45 minutos para nós meditarmos na palavra de Deus. Diz assim o livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Também estou feliz de ver aqui conosco o pastor Celso Miura. Ele, antes do culto começar, eu estava dizendo para ele que tem muitos anos que eu não vejo ele pregar. Sempre que ele ia ali em Celso Bueno, a gente chamava ele de o japonês pregador. Umas mensagens poderosas dentro da palavra de Deus, mas de muita autoridade. Daquelas mensagens que os irmãos gritavam, fogo! Era bênção. Glorificado seja o nome de Jesus. O tempo vai passando e cá estamos nós, esse culto de oração e ensino, reunidos para aprender da palavra de Deus. Amados irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado. Nesta fala minha, nesta noite de ensino, eu quero colocar um tema e falar subordinado a esse tema, para que não fiquemos divagando entre o fluxo das algas marinhas e as estrelas da Via Láctea, desviando assunto, jogando conversa fora, não. Vamos falar de um tema só, um assunto simples, comum, mas vamos centrar nele para nós absorvermos alguma coisa boa aqui dentro da palavra de Deus. E o tema que eu quero propor aqui para os irmãos é o comportamento autodestrutivo, segundo a Bíblia Sagrada. Repetindo uma vez mais, o comportamento autodestrutivo, segundo a Bíblia Sagrada. Quando se fala auto, já temos a ideia de alguém se prejudicando a si mesmo. É sobre isso mesmo que eu quero falar. Pessoas de comportamento autodestrutivo que destroem a si mesmo, que causa danos a si mesmo. Conforme a leitura que fizemos aí agora no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28, que está dizendo que o homem que não domina o seu próprio espírito, ele é semelhante a uma cidade, A, derrubada, B, sem muro. Porque a gente consegue entender com isso aqui que o homem que não domina a si mesmo, que não tem um domínio próprio, ele é um indivíduo, quando a Bíblia diz homem e mulher, ele é um indivíduo que tem uma vida destruída, uma vida arrasada, uma vida miserável, porque não dominando a si mesmo, é uma pessoa de comportamento autodestrutivo. E a Bíblia diz que, agindo assim, o homem se faz como a cidade, caída e sem muros. Amados irmãos,
Existem pessoas capazes e dotadas de resiliência, pessoas com um intelecto avançado, pessoas que a gente consegue observar nelas um futuro brilhante, pessoas com grandes qualidades, pessoas que, ao olharmos para elas, a gente consegue perceber que essas tais, no futuro, realizarão coisas grandiosas, né? Que grandes projetos partirão dessas pessoas. Mas aí, à medida que o tempo vai passando, a gente começa a perceber que alguma coisa que não detectamos, alguma coisa que não podemos denominar na vida desse que nós elegemos para ser um futuro campeão, coisas que não sabemos que acontecem, aconteceram e o tempo vai passando e a pessoa se encontra estagnada, a pessoa se encontra com a vida parada, né? Não que exista um ponto final, mas parece que foi colocado uma vírgula ali em algum momento de sua vida e não se escreveu mais palavras dessa bela história. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a compreender e chegamos à conclusão que foram pessoas que em determinado momento de sua vida, em momentos chaves, em momentos cruciais para uma tomada de decisão, por não ter um domínio próprio, ou ter e naquele momento não conseguiu aplicar, a pessoa agora ela está parada no tempo, esperando, aguardando um novo e bom momento para retomar os seus projetos, retomar os seus planos, aliás, que muitas das vezes já estavam em desenvolvimento, e já estavam já em um estágio avançado, já quase decolando, mas foram pessoas que, infelizmente, no momento-chave, adotaram um comportamento autodestrutivo, né? No momento de se calar, não calou, né? No momento de baixar a cabeça, não baixou, no momento de fazer determinada escolha, escolheu, porém a escolha foi a mais errática possível, e são pessoas de ótimo caráter, de boa índole, mas pessoas que, infelizmente, em um momento chave de sua vida, adotaram um comportamento autodestrutivo. Aí, as pessoas que caem nesse erro, elas até tentam se levantar, elas até tentam reiniciar a sua jornada uma vez mais. Ficam aguardando o momento, e às vezes, quando o momento chega, e o momento vem várias vezes, porém, essa pessoa, contudo, todavia, entretanto, está como uma cidade derrubada. Ela está arrasada, com vergonha. Ela está como uma cidade com os muros derrubados, arrasada, com vontade de recomeçar, mas com um receio do que as pessoas que o conhecem ou que a conhecem vá achar dela, né? Às vezes a pessoa pensa consigo mesma: eu não quero retomar a minha vida, eu não quero reiniciar a minha caminhada, porque em determinado momento eu fiz assim, 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 e eu tenho vergonha do que as pessoas vão pensar de mim. Eu tenho vergonha, eu tenho receio do que vão achar de mim. E eu não sei se alguém que me ouve já passou por isso, ou conhece alguém que passou, mas eu tenho certeza que ao abordar esse assunto, pelo menos uma pessoa sendo alcançada será de grande contribuição para a obra de Deus. Existe um ditado popular, um adágio por aí, dizem que é um provérbio chinês, não se tem consenso, que existem 3 coisas que não voltam atrás. Primeiro,
uma flecha disparada. Segundo, uma oportunidade perdida. E terceira, uma palavra proferida. Então, dessas três coisas, a flecha disparada não volta, a oportunidade perdida, ela não volta, e uma palavra solta, pronunciada, também não volta para dentro da boca, né? Pode bater na madeira 3 vezes, como as pessoas que têm aí seus costumes, por que não dizer suas superstições. Pode pular 7 ondas, meia-noite, dia 31 de dezembro, pode fazer o que quiser. Soltou a palavra, acabou. Porém, contudo, todavia, entretanto, o nosso Cristo, ele é um Deus que prepara um novo recomeço para todos, né? Ele é um Deus de recomeço. Se ele não fosse um Deus de recomeço, a nossa Bíblia não nos diria que a misericórdia dele se renova, pregador Tarcísio, todas as manhãs. Não é verdade? A misericórdia dele se renova todas as manhãs. O que é isso? É um recomeço disponível para todos os dias em que estivermos vivos sobre a face dessa terra. Deus é Deus de recomeço. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, lá no Velho Testamento, tem um homem por nome de Neemias, copeiro do rei. O serviço de Neemias era pegar o vinho, experimentar o vinho. Não caiu morto, envenenado, irmão Fernando Costa. Poderia se servir o vinho, então, ao rei. Esse era o trabalho de Neemias, ele era copeiro. Alguém acha que o trabalho de copeiro é um trabalho muito chique, né? Elegante, está na presença do rei todos os dias. Era o pior dos piores do emprego que alguém poderia ter naquela sociedade primitiva e arcaica, onde se resolvia tudo com a força do braço, tudo na base da ignorância. Se tivesse envenenado, Neemias morreria ele mesmo. Então ele arriscava a vida todos os dias. A tristeza de Neemias fora notada pelo rei, porque Neemias queria voltar à sua terra natal para reedificar a cidade derrubada e depois reconstruir o muro caído. Ou seja, Neemias tinha em mente que pessoas felizes não podem ser comparadas com cidade caída e nem com muro derrubado. Por quê? É um sinal de autodestruição, né? Houve uma implosão ali, houve um estrago ali que causou isso. E Neemias queria trazer alegria para o povo, mas primeiro tinha que construir a cidade e depois o muro. Quem sabe alguém que me ouve nessa noite está à procura da alegria, está à procura da felicidade, está à procura de pelo menos encontrar o caminho certo, o fio da meada, como diz os tocantinenses, para poder pegar o rumo certo para começar a se aproximar de Deus com mais facilidade. E a oportunidade é essa. Lembre-se que a misericórdia se renova todos os dias, renova todas as manhãs, que embora em algum momento você adotou um comportamento autodestrutivo, Deus te trouxe aqui, ou te faz ouvir este ensinamento, para que você tenha em mente que Ele quer que você recomece, Ele quer que você seja feliz novamente. Aqui, eu quero adicionar aos irmãos 3 qualidades importantes que não podem faltar na vida de um ser humano. E esta palavra que eu estou trazendo hoje, isso aqui não é só para crente. Isso aqui é para crente, é para descrente, é para qualquer um que queira viver bem. A pessoa precisa ter brandura, a pessoa precisa ser humilde e a pessoa precisa ter uma certa leveza, em contraponto com outras 3 características de uma pessoa que tem um comportamento autodestrutivo, que é, primeiro, é uma pessoa dura, é uma pessoa resistente e é uma pessoa irreconciliável. Essas 3 características ruins, ela faz o ser humano se auto-implodir, né? Temos aí na sociedade os entorpecentes, os tóxicos, que destroem a pessoa por dentro.
mas um comportamento autodestrutivo também faz a pessoa se autodestruir. Porque aí ela vai ficando sozinha, ela vai afastando as pessoas dela, ela vai se sentindo rejeitada, ela começa a ficar retraída, né? Ela já quer ficar só na sala, com o passar do tempo ela já quer ficar no quarto, com um tempo mais prolongado, a janela do quarto tem que estar fechada, passou mais um tempo, precisa ter uma cortina para o quarto ficar bem escuro, passou outro tempo, a porta do quarto tem que ficar fechada, né? Em determinado momento já não tem mais apetite, em outro momento mais na frente não quer mais tomar banho. Tudo isso, um abismo gerando o outro abismo, e às vezes a raiz do problema foi só um momento de descuido, onde a pessoa não se dominou, onde a pessoa não teve um domínio próprio, onde a pessoa não foi branda, não foi humilde e não foi leve. O livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas, que quer dizer, porém, contudo, todavia, entretanto, a palavra dura suscita a ira. Então, em determinado momento da nossa vida, temos a razão, temos a lei do nosso lado, temos o direito, mas às vezes se faz necessário termos uma resiliência, abandonar essa razão, abandonar esse direito, abandonar essa certeza e sermos pessoas brandas, humildes e leves. Para quê? Para que não venhamos nos auto-implodir, tá? A gente sabe que é só o pecado que é capaz de destruir a vida de um crente. Mas aqui a gente está aprendendo hoje que se comportar de uma maneira autodestrutiva também poderá te destruir. Então, que o Senhor Jesus, através de seu Espírito Santo, venha nos fazer absorver essa palavra e aplicarmos ela no nosso dia a dia. Vamos ponderar juntos, amados irmãos, e vamos considera comigo, não exatamente o que leva, de fato, uma pessoa a adotar um comportamento autodestrutivo, mas o que pode levar, porque é subjetivo, é pessoal, não é uma ciência exata, não é matemática. Existe aí N milhões de coisas que podem levar uma pessoa a adotar um comportamento autodestrutivo. Eu separei A, B, C e D aqui, para ficar mais fácil de nós observarmos esse ponto. O que pode, não é o que vai, mas é o que pode. Como eu disse, não é exato. O que pode levar uma pessoa a se comportar de maneira autodestrutiva? A, estar sempre em posição de autoridade, e isso tem a ver com o que Sigmund Freud traçou da psique humana, que é formada por 3 regiões, por 3 compartimentos, que é o ID, o superego e o ego. Às vezes, aqui, a pessoa ela se comportou de maneira autodestrutiva por causa do seu ego. Simplesmente ego. O desejo e a vontade de sempre estar por cima, né? O prazer de se sentir com autoridade sempre sobre os demais, não é? Receber de todos os demais sempre a continência e nunca bater continência para ninguém. Isso tem a ver com o ego do ser humano, né? Lá dentro do ego tem o desejo de autorrealização. E dentro do ego está o desejo da autorrealização, porém, dentro de um ser humano que não recebeu o Espírito Santo, isso pode desenvolver atitudes ruins, porque não tem o fruto do Espírito Santo, né? Enquanto um cristão cheio do Espírito Santo, o ego dele está cheio, está repleto do desejo de autorrealização, mas o desejo de autorrealização dentro daquele ego, porque é pessoal, é
subjetivo, é individual de cada um. Dentro do cristão, o que completa o cristão é ter comunhão com Deus, é ser cheio do Espírito Santo, né? É ter a certeza que o nome está escrito no livro da vida e a convicção que em caso de arrebatamento ele subirá na primeira chamada. Então o ego do cristão, ele está condicionado à fé, à comunhão que ele tem com Deus. E B, que pode fazer a pessoa se comportar de maneira autodestrutiva. O indivíduo pode ser levado a achar que, ao aplicar a força em qualquer situação da vida, é a melhor estratégia para vencer. Afinal de contas, ela escutou a vida toda e aprendeu dos pais que a vida é dura, né? Que a gente tem que ser forte, que a gente nunca pode baixar a cabeça, né? Que a gente nunca pode levar desaforo para casa. Aí a pessoa, ela está com isso na ponta da língua, ela sai de casa e fala, estou indo trabalhar, mas se lá fulano me desafiar na minha fé, eu já tenho a resposta na ponta da língua para dar, né? Não levo o desaforo de Jesus para casa, né? Não aceito falar da minha igreja, não aceito falar mal de Cristo. Se falar alguma coisa da minha religião, eu vou responder de maneira ruim. E a pessoa já sai pronta e preparada para bater de frente com dureza, porque ela sabe que o que bate de frente com ela é o mundo, e o mundo é duro, e o mundo é mau, e o mundo é cruel. Aí ela vai e solta, alguém lhe interpõe, alguém lhe intercala ali, e lhe desafia na fé, exatamente no que ela tinha pensado. E aí ela solta o maior bordão dela. Ela fala grosso, ela fala alto, né? Ela expulsa o demônio, o anticristo, em nome de Jesus, põe o dedo na cara da pessoa, faz aquele negócio, porque ela não quer perder, ela não quer ser desafiada na sua fé. E vai embora para casa, e vai comer pensando naquilo, né? E vai tomar um banho pensando naquilo, e vai deitar pensando naquele acontecimento, e começa a vir um remorso, daqui a pouco começa a desejar uma máquina do tempo, a pessoa está com vontade de voltar no tempo e mudar aquela atitude, né? E começa a dizer, se eu tivesse outra oportunidade de eu não falar o que eu falei, né? De eu não ser grosso como eu fui, mas eu disse no começo, tem 3 coisas que não voltam atrás: a flecha disparada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Aí no outro dia a pessoa não quer voltar naquele ambiente, porque está como uma cidade derrubada, está como uma cidade sem muro, e no seu interior ela está arrasada, envergonhada. Muitos até mudam, às vezes, se for na escola, muda de escola, né? Se for no bairro, muda de bairro, se for de cidade, muda de cidade, se for no emprego, muda de emprego, porque a pessoa está arrasada, envergonhada, né? E por que não dizer, se for em igreja, a pessoa muda de igreja também. É assim que às vezes as coisas acontecem, né? Não estou dizendo que é o caso aqui, mas ao observarmos a gente consegue perceber que aqui no B que eu separei, o indivíduo foi levado a achar que em qualquer momento da sua vida a força era capaz de vencer, mas não é. Tem momento que o campeão, tem momento que o vencedor é aquele que abaixa a cabeça, né? Às vezes tem aquelas briguinhas de coleguinha na escola. Eu, sinceramente, eu nunca bati em ninguém mesmo, sempre fui mole. Então, isso aí para mim não é aplicável. Mas tem gente que é forte, tem gente que briga, tem gente que não foge de uma briga, porque ela acha que batendo ela vai vencer. E muitas das vezes alguém que abaixou a cabeça e que foi embora, às vezes foi vaiado, foi criticado, foi quem na verdade saiu o vencedor. C. Talvez por sempre ouvir que pessoas fracas não têm vez, tá? O que leva a pessoa a agir de maneira autodestrutiva? Talvez por ela achar que pessoas fracas nunca têm vez, tá? Esse tipo de pessoa precisa conhecer a Cristo, precisa conhecer a Jesus, porque Jesus, ele chama os fracos para confundir os fortes, ele chama os tolos, os indoutos, os de pouca sabedoria, para confundir os doutores, né? Ele chama os pequenos para confundir os grandes, né? Ele chama os pobres para abençoar os ricos, né? A loucura
De Deus é sabedoria em face do mundo, né? Deus faz essas coisas. E D, falta de domínio próprio. Aqui nesse ponto, eu quero ler alguns versículos aqui na palavra de Deus com os irmãos, no ponto D, sobre domínio próprio. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. A palavra de Deus, ela elogia o simples. A palavra de Deus, ela valoriza os humildes. Olha só, um homem paciente, ele é melhor do que um guerreiro. Que coisa maravilhosa. Irmãos, se não dá para ser guerreiro, não tem força, vamos tentar ser paciente, que, né, tem jeito para nós ainda. Tem um outro versículo aqui, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Contra todas essas qualidades e o domínio próprio não há lei. Pode levar na justiça. Eu nunca vi falar que alguém foi preso 5 anos, 10 anos, por ser verdadeiro, por ser paciente, por ser humilde, por ser amável, por ser bondoso, por ser fiel em tudo. Nunca vi falar uma coisa dessa. Outros sim. Quem está preso, eu sempre ouço falar, é rudo, é mentiroso, é ignorante, é enganador, é cruel, é sanguinário, é incontinente, ou seja, não tem domínio próprio. Outro versículo, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Olha só, uma evolução de acontecimentos e qualidades sendo aplicada num ser para atingir um caráter melhor. Agora há pouco eu falei de uma outra evolução que eu chamei de um abismo levando a outro abismo, né? Começou com a ignorância, começou com uma palavra mal falada, que foi evoluindo os casos até a pessoa entrar em um estado de depressão em casa, quase irreversível. Mas aqui Pedro, da mesma forma, ele vai adicionando a virtude, colocou o conhecimento na virtude, colocou o domínio próprio no conhecimento, colocou a perseverança no domínio próprio, depois colocou a piedade na perseverança e colocou a fraternidade na piedade. Tudo isso para se tornar um ser humano melhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor próprio e de equilíbrio. Né? Equilíbrio. Já ouviu falar de pessoas desequilibradas? Claro que já, né? Nossa, meu Deus. Ao mesmo tempo que a pessoa está sorrindo, daqui a pouco o desequilíbrio é tão grande que parece que é bipolar. Está com a cara feia. Você não consegue acompanhar o humor de uma pessoa desequilibrada. Né? Ao mesmo tempo que você acha que deve sorrir com ela, ela está chateada com você porque você está sorrindo com ela, né? Te perguntando, eu sou uma piada para você? Desequilíbrio. Pessoas, sabe alguém desequilibrado na Bíblia? Saul. Saul prometia tudo para Davi e dizia: ô Davi, eu te amo. Você é um menino bom demais. Você me ajuda na cantoria, você me ajuda na guerra.
Você é bênção, Davi. Daqui a pouco, Saul está doido para matar o coitado Davi. Aí lá vai Davi de novo tocar uma canção, aí Saul está uma beleza de novo. Quando Davi pensa que ele vai poder jantar em paz, lá vem Saul desequilibrado, louco, querendo tomar a vida dele de novo. Isso é um desequilíbrio muito grande. Eu estou citando somente a título de exemplo. E Provérbios, capítulo 29, versículo 11, diz assim, ó: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Às vezes você tem o direito, você tem a razão, você está certo, todo mundo está vendo que você está certo, mas só isso não basta para resolver. Você teria que ficar calado, se dominando, sem dar vazão à ira. Aí deu vazão, acabou. Aquilo que as pessoas achavam que você era, você joga tudo fora. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Separei 2 comportamentos dentro da Bíblia Sagrada, autodestrutivos, para mim analisar junto com os irmãos. É 8h38, tenho aí 15 ou 16 minutos, dá para concluir tranquilamente. Essas 2 passagens bíblicas. Primeiro comportamento autodestrutivo para a gente analisar. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 até o 11. Primeiro Reis, capítulo 12, versículo 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 a 11. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até ao 3º dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que responda a esse povo? E lhes falaram os anciãos, dizendo: se hoje fores servos desse povo e os servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias te serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhai-vos, jovens, que respondemos a esse povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que o teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe farás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos castigou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Resposta branda foi essa, irmãos? Aplacou a ira? Essa aqui foi a resposta lá de Provérbios, capítulo 15. Suscitou a ira do povo. Foi aqui, nessa passagem bíblica, que Israel se quebrou, se dividiu em 2 partes, tribo do norte e tribo do sul. É esse camarada aqui que é o culpado de você não saber
quem é Israel e quem é Judá, às vezes, né? Quais são as tribos que, formadas, juntas, significam Israel, e quais são as tribos que, formadas juntas, significam Judá, né? Não, às vezes é difícil de decorar. Eu mesmo, quando eu vou ler sobre esse assunto, eu tenho que ler a minha anotação, porque não dá para compreender, mas não dá para memorizar. Mas aqui, neste comportamento autodestrutivo, nós conseguimos perceber 3 pontos sobre o conselho dos anciãos. Os anciãos falaram assim, ó, resposta branda: se hoje fores servos desse povo, se hoje lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Os anciãos falaram o seguinte para Roboão. Roboão, filho de Salomão, né? Salomão morreu, e agora o filho dele, Roboão, iria reinar. O Jeroboão, que tinha fugido lá para o Egito, estava por ali observando tudo aquilo acontecer. Quando os jovens incitaram Roboão e rachou a tribo no meio, Jeroboão aproveitou a oportunidade. Então, nessa mesma cena, que às vezes confunde, temos 2 pessoas. O primeiro é Roboão, que é o filho de Salomão, e o segundo é Jeroboão, que tinha fugido para o Egito, e agora com a morte de Salomão ele voltou para aproveitar uma oportunidade. Os anciões falaram: olha, se você servir esse povo hoje, se você falar palavras boas para esse povo hoje, só hoje, fala uma palavra branda para esse povo, só hoje, e eles vão te servir o resto da sua vida. Estava tão fácil para Roboão, não estava, irmãos? O povo só queria um posicionamento ali. Ele mandou o povo ainda voltar um caminho de 3 dias e voltar depois. Aí foi pedir conselho. Olha só, o conselho dos jovens agora. Olha o que os jovens aconselharam. Diga ao povo que o seu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos de teu pai. E eu não sei quanto Salomão pesava quando ele morreu, né? Não tem noção qual era a altura de Salomão. Mas por mais magro que uma pessoa seja, pelo menos o seu lombo deve ser mais ou menos assim, não é, Fernando Costa? Por mais magro que a pessoa seja, né? A cinturinha. O Roboão disse que o dedo mindinho dele seria mais grosso do que o lombo do pai. E moeu o povo. Segundo conselho: meu pai vos colocou um jugo pesado, porém eu vos digo, o meu jugo será ainda mais pesado. Esse camarada, ele queria quebrar essa cidade mesmo, igual a passagem que nós lemos no começo, aqui no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Ele queria pôr Israel a pique mesmo, ele queria derrubar a cidade e derrubar os muros. E ele, não satisfeito com isso, olha o que ele fala: o meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos digo que eu vos castigarei com escorpiões. Onde é que estava a cabeça desse menino? O que aconteceu foi uma revolta sem precedentes, muitas pessoas perderam a sua vida, Israel então foi dividida. Tá? Uma parte aí já daqui a alguns anos virou os samaritanos, daqui a pouco ele já não misturava também por causa de religião. Os israelitas, né, os judeus israelitas adoravam em Jerusalém, os samaritanos adoravam no monte. Mais tarde Jesus conta uma parábola que alguém estava caído e passou um levita e passou mais alguém ali, um sacerdote, passou um samaritano, quem ajudou foi o samaritano. Então, quando Cristo vem, ele mostra quem de fato é quem é bom e quem não é. E aqui a gente vê que uma atitude autodestrutiva, ela agora está evoluindo. Porque no começo eu disse que a autodestruição ela é pessoal, mas dependendo do cargo da pessoa, da posição que ela ocupa na sociedade, o seu comportamento autodestrutivo agora influencia a outrem.
né? Se for um pastor, ele destrói uma igreja. Se for um prefeito, ele arruina com a cidade. Se for um governador, ele afunda o estado. Se for um presidente, então, colérico assim, ele enterra o país como um país de terceiro mundo, ele enterra a nação por anos aí, ao escárnio, ao ostracismo. Por muito tempo, a determinada nação fica sendo mal vista pelos vizinhos e pelos demais povos da terra. Então, dependendo do cargo, uma atitude autodestrutiva prejudica não a si mesmo, mas a muitos. Segunda, o comportamento autodestrutivo. 1 Samuel, capítulo 25, vamos ler. 2 Samuel, capítulo 25. Perdão, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 4. Diz assim, eu vou ler para ganharmos tempo. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: Subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como ele está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizeram, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem dos seus senhores. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas ovelhas, e daria a outrem que não conheço? Essa foi a atitude autodestrutiva de Nabal. Esse contexto aqui é conhecido de muitos. Davi, com 600 homens, aqueles da caverna lá de Adulão, os desgostosos, os desprezíveis, os vagabundos, os mau caráter, os endividados, toda sorte de gente ruim que a sociedade rejeitou, estava lá na caverna de Adulão, 600 homens sendo comandados por Davi. O costume era que um ajuntamento e um destacamento protegesse as fazendas, as produções, e Davi fez isso para Nabal. Quando chegou o tempo do exército de Davi receber um pagamento, uma comida, um pão, alguma coisa, Nabal fez pouco caso. Davi passou o ano todo trabalhando para ele. No dia de receber, Nabal falou: quem que é Davi? Quem que é Jessé? Há muitos servos que fogem do seu senhor. 3 humilhações. Não conhecia Davi, dizendo ele, não conhecia o pai de Davi, para com isso. E dizia ainda que Davi era só um servo bastardo fujão, e ele não ia dar comida para Davi. Palavras de Davi: cinjam vossas espadas. E a Bíblia diz que 400 homens cingiram a espada. E a Bíblia ainda é tão detalhista que ela diz assim: e Davi também cingiu a sua espada. E foram em direção às propriedades de Nabal. Abigail ficou sabendo, através de um dos jovens que trabalhava para ela, o seguinte: o jovem anunciou a Abigail que Davi mandou seus mensageiros. Quando Abigail leva a mão na consciência, o jovem fala: olha, aqueles homens, eles têm sido muito bons para nós. Nunca fomos agravados deles, nada nos faltou nos dias que conversamos enquanto estávamos no campo. Aqui, irmãos, os pastores estavam dizendo para a patroa Abigail,
porque eles não voltavam todo dia para casa. Os pastores dizendo para ela, olha, o tempo que nós ficamos lá no campo apacentando as ovelhas, nós nunca passou sede, nós nunca passou fome, nós nunca passou dificuldade. E ele diz mais, todos os dias que nós andávamos com eles, nós conversávamos com ele. Então, a gente vê aqui que Davi era protetor, Davi era amigo, né? Davi era fiel. Davi já tinha sido um dia um pastor de ovelhas. Ele sabia o que os meninos estavam passando, a fome que os meninos passavam, a sede que os meninos passavam. Ele não deixou os meninos sofrer o que ele sofreu. Então, ele foi bom para aqueles pastores. E o menino continuou dizendo, ó, vai lá, Abigail, e vê o que você faz, porque já o mal está determinado contra teu marido, meu patrão e tua casa. E o jovem ainda acrescenta, teu marido é um filho de Belial que não escuta conselho de ninguém. Aí agora nós voltamos para enquadrar Nabal lá no que nós aprendemos no começo. Irreconciliável. Nabal era uma pessoa irreconciliável. E o que Abigail faz? Ela manda preparar. O que eu vou falar aqui, meus irmãos, eu não entendo nada de culinária. Depois os irmãos pesquisam o que é, mas só de você ler, enche a boca. Ó, ela preparou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 passas de figo passado e pôs sobre o jumento. Eu sei que é muita comida, nunca vi nada disso aqui, mas eu sei que é muita comida. Tá? Colocou em cima do jumento e despachou o menino. Agora só as palavras que Abigail fala a Davi no capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler para os irmãos rapidinho. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e inclinou-se à terra. E lançou-se aos seus pés e disse, ah, Senhor meu, Davi, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão do seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, a tua serva, não vi os jovens de meu senhor se aproximar. Agora as respostas para concluirmos de Davi, lá no versículo 32, para essa interpelação de Abigail. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendito tu, que hoje me estorvastes de vir com sangue, de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que me fizesse esse mal, que se tu não te apressasses e me não viesses ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Palavras duras de Davi para aquela mulher, mas palavras de graça e de misericórdia. Davi então diz a ela, olha, se você não vem a mim com estes presentes, se não vem a mim com essa brandura, com essa reconciliação, com esse pedido de perdão, eu juro que a Nabal não sobraria luz do dia. Pronto, ponto final. Aqui nós aprendemos com Nabal um comportamento autodestrutivo que não só prejudicava a sua vida, que não só prejudicava a sociedade, agora muito mais pior ainda. Aqui temos um comportamento autodestrutivo de um chefe de família prejudicando toda a sua casa, prejudicando a sua esposa, prejudicando os seus filhos, né? Por conseguinte, se tiver nora ou genro, prejudicando noras e genros, sogras, se tiver um chefe de família destruindo a si mesmo e a sua própria casa.
por incontinência, né? Às vezes Nabal achava-se no direito de agir como agiu e agiu. E só que, infelizmente, nem tudo na vida é força, nem tudo na vida é ignorância, nem tudo na vida é na base do supetão. Temos que ter, como aprendemos no começo, brandura, humildade e leveza. Para concluir, Abigail chegou em casa e Nabal estava na farra com o povo, bebendo, e ele estava alcoolizado e bêbado. Abigail tentou explicar para ele o que estava acontecendo, ele não entendeu nada, porque estava bêbado. A Bíblia diz que no dia seguinte, Abigail então conta para ele o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que Nabal ficou com o coração paralisado e ficou petrificado, porque ele caiu em si e viu o tamanho da bobeira que ele tinha cometido, o quanto ele foi autodestrutivo para ele mesmo e para a família dele. A Bíblia Sagrada diz que ele faleceu 10 dias depois deste acontecimento. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, que esta palavra possa produzir frutos na minha vida e na sua vida, para que sejamos pessoas melhores sempre e fazendo a nossa sociedade ser melhor a cada dia. Deus abençoe. Eu agradeço ao evangelista Heraldo pela oportunidade.